Vamos dar início a mais um vídeo, onde nós vamos explorar, né, a construção de gráficos usando a plataforma PGF Plots. Nesse vídeo a gente vai trabalhar aí com gráficos em 3D. Para isso, eu gostaria de construir, né, com vocês um gráfico onde a gente compara, né, o resultado teórico, né, e o resultado experimental. Né. Um gráfico muito famoso que a gente tem é colocar, né, como está nessas duas figuras, nesse artigo que eu peguei aqui na internet, né, colocar no eixo X aqui, né, o resultado, no caso aqui, né, teórico, e com a mesma escala no eixo Y, escala também o resultado experimental. E aí, né, se a gente tiver um bom modelo, significa que os resultados vão cair em cima dessa curva aqui, né, que é a curva x igual a y, né. E em geral o pessoal costuma colocar, né, quando está fazendo esse tipo de gráfico, essas barrinhas de erro, né, aqui no caso mais ou menos 10% de erro. Perfeito? Tem outro gráfico também similar, né, com mais ou menos 8%, né. E esse gráfico aqui, só para rever efeito de referência, né, eu peguei aqui desse artigo do International Journal of Aviation, né, o volume 100, né, está nas páginas, entre as páginas 380 e 391, né, edição, esse volume 100, saiu em 2019. Perfeito? Bom, qual que é a ideia desse exemplo? É a gente tomar, né, esse gráfico aqui do exemplo 2, né, que a gente fez anteriormente no outro vídeo, né, e colocar ele para ser apresentado, né, como estava naquela figura, né, que eu mostrei para vocês no artigo, com algumas melhorias. Perfeito? Bom, então, uma coisa que eu já fiz antes de iniciar o vídeo foi o seguinte: esse resultado desse gráfico, né, eu já calculei ele, né, para cada valor que eu tenho aqui, né, de razão de pressão para esse ponto experimental, eu calculei ele também para o teórico e preenchi aqui um arquivo chamado aqui range.dat. E aí nesse arquivo, né, que é outra maneira da gente entrar com um grande volume de dados aí no LaTeX, né, eu fiz uma coluna aqui para o R, que é a razão entre as duas pressões, o dado, né, e aqui a equação, né, que eu chamei de E. Perfeito? Então temos esses três colunas aqui que eu posso usar para ler os dados. Perfeito? Então eu vou copiar aqui o código dessa figura, né? Vou copiar aqui e vou colar aqui embaixo, com uma nova figura. Perfeito? Bom, vou mudar aqui então, vou tirar a legenda, né? Vou tirar esse plot, né? Que é a curva. O exemplo agora, esse é o exemplo 5, né? O último exemplo. Foi o exemplo 4, né? Ou 3B, na verdade, né? Então esse é o exemplo 4. Aqui, né? Eu não vou mexer na figura, vou deixar uma figura quadrada, tá? Esse título também não preciso. E nesse caso aqui, o meu X e o meu Y tem que ter a mesma dimensão, né? Se a gente olhar aqui, em geral o pessoal usa, né, nesse tipo de figura, né, a mesma escala para o X igual para o Y. Eu vou manter aqui. E aí eu vou ter gráfico agora de calculado experimental dos dois lados. Vou chamar aqui de eta C e eta E. Né? Um calculado, outro experimental. Perfeito? Bom, adicionando aqui os dados, esse daqui eu estava lendo uma tabela de um arquivo CSV. Perfeito? Se eu quiser ler esse arquivo DAT, de forma muito similar. Basta mudar agora o nome do arquivo, né? Agora o nome do arquivo é rendimentos.dat. Então, rend.dat. E essa comanda aqui de separador de coluna vale só para o CSV. Aqui eu preciso só indicar para ele qual que é a coluna do eixo X e qual que é a coluna do eixo Y. No lado aqui, X vou chamar de D e o Y de E. Para manter igual a figura, né, vou inverter, né? Naquela figura que eu mostrei no artigo, né, o experimental está no eixo Y e o calculado, né, está no eixo X. Então, na verdade,
essa aqui é a equação, né? E esse aqui é o experimento. Melhor mudar, né? Aqui é o experimento e aqui é o calculado. Então eu vou colocar, assim como estava naquela figura, o mesmo padrão. Voltando aqui para o texto. Então, no eixo X é o calculado e no eixo Y experimental. Perfeito? Vamos colocar aqui para ver como é que fica esse gráfico, né? Vou compilar aqui então. Temos então agora aqui esta figura aqui. Perfeito? Bom, agora eu vou fazer então as linhas, né? A linha que eu posso entrar ali com a linha de x igual a y, né? Então, poderia fazer igual eu tinha feito anteriormente, né? Onde eu adicionei a curva, né? O polinômio, que eu fiz a regressão dos dados. Aí a gente precisa, para isso, né? A gente precisa definir um domínio, né? Então, em inglês, domain. A minha figura ali é de 40 a 60, né? Então, 40 a 60. E a minha equação, né? Y igual a x. E posso então fechar aqui, né, o meu colchete. Vou colocar essa linha com estilo, né? Então vou colocar essa linha, por exemplo, pontilhada, né? Então esse comando dotted é para a gente formatar a linha pontilhada. Então temos ali a curva x igual a y, perfeito? É aquela curvinha ali vertical, ok? Como que a gente pode agora adicionar essas barrinhas aqui, né, de erro? E eu já fiz um teste, né, e sei que mais ou menos 5% vai estar razoável ali para fazer envelopar esses dados, né, dessa figura. Então, como que a gente poderia fazer isso, né? Eu vou adicionar isso aqui usando o comando de coordenadas, né? Então, vou dar dplot coordenadas, então coordinates. E aí, né, a gente vai precisar entrar aqui com as coordenadas, correto? Bom, eu vou começar do 0, 0, né? Que é a origem desse gráfico. Ela não aparece na figura, mas não tem problema, tá? Então, essas duas curvas aqui de mais 8% e menos 8%, quando chegar em 0, né, elas vão se encontrar, né? Porque 0% de 0, 8% de 0 é 0, né? Aqui em cima, né, eu tenho 60, né? 60, se fosse 10% era 6. Como é 5%, então dá 3. Então, mais 3% daria 63. E embaixo aqui invertido, né? Se eu tiver 63 no x, 3% de erro, então seria 60. E volto novamente para o 0. Perfeito? Então, essa seria aqui as minhas coordenadas, né? Aí ele fez esse gráfico, né? Fez com a linha, né? Posso inclusive mudar essa linha. Vamos colocar aqui, por exemplo, a linha pontilhada, né? Dashed. Acho que é assim mesmo que escreve dashed. Então, linha pontilhada, tá vendo? Para mais ou menos 10%. Temos então agora, né, algo parecido com aquela figura ali. Perfeito? O que a gente pode melhorar agora? E aí, por que a gente vai transformar esse gráfico agora aqui num gráfico 3D? Eu quero adicionar agora a seguinte informação, tá? Olha, eu tenho aqui o valor calculado, o valor medido, mas nos dados eu tenho uma coluna a mais, que é o R, que é a razão de pressão, e essa informação não está aqui no gráfico, né? Quando eu fiz dessa forma aqui, né, eu conseguia ter essas três informações, calculado, medido e a razão de pressão no mesmo gráfico, correto? Como que a gente pode, usando aí um gráfico em 3 dimensões, né, como que a gente poderia adicionar isso? Eu vou usar aqui a dimensão da cor para adicionar essa pressão, correto? Se a gente olhar lá no manual do LaTeX, na biblioteca PGR Protes, existe um comando, né, que seria a gente adicionar o colobar, né? Então eu vou adicionar barras de cores, né, e aí os meus marcadores, né, vão ser coloridos com base nesse valor que tem da coluna X, né, na primeira coluna aqui, perfeito? Bom, então lá no manual ele vai dar vários padrões de cores, tá? Um dos padrões que ele tem, né, seria um de calor, né, mapa de calor.
E aí, para isso, a gente dá esse comando aqui, color map hot. Ele vai escolher esse padrão de cores ali para gente. Perfeito? Bom, e como que a gente faz agora para adicionar as cores, né? Então, nós vamos precisar aqui passar um comando, né? Falar que este gráfico ele vai ser do tipo scatter, que é quando eu tenho aí a cor modificada, correto? Vou mudar também, né? Preciso dar uma informação também de onde vai vir essa informação de qual cor que eu vou usar, né? E aí vou substituir aqui cor azul por essa informação aqui, que é esse scatter source. Ele é uma fonte explícita, ou seja, né? Eu vou dar o valor especificamente para aquele ponto, correto? E aí, né, quando eu for entrar com os dados da tabela, né, agora eu preciso adicionar uma terceira informação, né? O meu X vai estar na coluna C, o meu Y na coluna E, e a minha cor, que o manual do PGF fala que a gente indica como meta, vai ser a terceira informação. Então, eu vou colocar meta na coluna R, correto? Bom, vamos dar então, compilar aqui para a gente ver o que a gente tem no gráfico. Perfeito. Temos agora nosso primeiro gráfico de 3 dimensões, que na verdade ele é 2 dimensões com uma terceira dimensão que é a cor. Então essa cor aqui indica para mim a minha razão de pressão. Perfeito? Quanto mais perto do azul, menor a razão de pressão, e mais perto do vermelho, maior a razão de pressão. Perfeito? Então temos agora aqui um gráfico em 3 dimensões, porém, né, usando uma dimensão aqui como cor. Perfeito? O que mais que eu posso fazer aqui nesse gráfico para a gente mostrar algumas funcionalidades que a gente tem? Eu posso mudar a posição da barra, tá? Se eu quiser colocar essa barra seja horizontal, eu vou dar aqui o color bar horizontal. Ele vai mudar essa barrinha aqui para baixo, né? Ele vai ficar uma barrinha horizontal. E eu acho que o vertical fica mais bonito, tá? Então eu vou voltar aqui para o original, mas é possível a gente ter ele vertical também, correto? Que mais que eu posso fazer? Bom, agora eu posso colocar uma legenda, né? Então, vou colocar aqui uma legenda. Na legenda eu quero que o texto esteja pequeno, né? Então vou usar o small aqui, né? A primeira informação ali são os dados, né? Então poderia escrever aqui dados, né? E aí uma coisa interessante para a gente fazer a figura já no próprio LaTeX, né? Que eu posso muito bem pegar esses dados, tratar no Excel e fazer essa figura trazer para cá, né? Mas uma das vantagens da gente fazer aqui, né, é que eu posso, por exemplo, colocar uma citação dentro da legenda, né? E o segundo aqui, por exemplo, né? O segundo que é essa linha aqui, pontilhada, eu não vou indicar ela ali, né? Não preciso, ela não é uma informação, né? Ela é meio óbvia, então eu vou deixar ela vazia. Se eu quiser deixar uma legenda vazia, é só colocar vírgula aqui e não colocar nada, né? E por fim ali, eu vou colocar o mais ou menos 10%, 5%, né? Então, PM 5%. Feito? Vamos compilar aqui. Então temos aí a nossa figura, né? Então ela cobriu um pouco aqui da minha figura, né? Ainda não ficou legal essa legenda. Eu posso mudar a posição da legenda, tá? Nos gráficos anteriores ela já ficou legal, né? Mas eu posso, por exemplo, adicionar a posição que eu quero na legenda, né? Vamos dizer que ela fique nesse canto aqui. E aí existem 4 opções para a gente trabalhar com ela, né? Que é norte-sul, né? Leste-oeste. E ela sempre vai ficar nos 4 cantinhos, né? Então, se eu colocar, por exemplo, norte-oeste,
ela vai vir aqui mais para cá, né? Eu consigo inclusive colocar ela do lado de fora também. Existe a opção aqui de eu colocar Alter, que quer dizer, do lado de fora, aqui no canto de cá, né, que é o Northeast, e aí ela ficaria aqui, correto? Não acho que fica legal ali, tá? Eu prefiro essa opção aqui, né? Se eu quisesse colocar aqui embaixo, era só colocar Sul-West aqui ou Sul-East do lado de cá. Perfeito? Do lado de fora só aceita aqui nesse cantinho, igual eu fiz ali. Posso mudar também o número de colunas, né? Às vezes eu quero colocar uma coluna só, mas aí talvez seja interessante se eu colocasse e tirasse ali informação de dados, né? Mas eu posso aumentar o número de colunas. Existe a opção aqui, número de colunas, né? Legend columns. Se eu passar para 2 colunas, esse texto aqui vai ficar alinhado um na frente do outro, né? E aí vai ocupar menos espaço ali a minha legenda. Perfeito? Mas aqui uma só acho que fica melhor. Bom, por que até que aqui, né, nesse caso desse exemplo, né, que eu estou usando aqui o padrão autorano, não é muito assim, daria para fazer lá no Excel, porque eu estou colocando o autor e o ano, né? Se não tiver o B, né, o Sparrow 1960B, não vai ter nenhum problema não. Mas se eu tivesse, por exemplo, usando numérico, né, aí seria um problema, porque essa figura, por exemplo, poderia mover no texto ao longo da escrita, né? E aí mudaria, né? Se ela seria 3, depois 4, nessa figura mudar de diferença, a citação muda bastante. Então, fazendo aqui no LaTeX seria bem interessante para usar o padrão numérico, né? E aí, inclusive, o padrão numérico ficaria bem melhor ali, né? Porque a legenda ficaria menor. Deixa eu mudar aqui para o padrão numérico. Olha só como é que ficaria bem mais enxuta a legenda, né? Usando o padrão numérico. Acho que é numbers no plural, né? Tá vendo? Ela ficaria já uma legenda bem mais interessante, né? Tudo bem. Bom, o que é o último elemento que eu gostaria de trazer aqui nesse vídeo para mostrar para vocês, né? Então, nesse gráfico aqui, eu quero adicionar agora uma barrinha de incerteza. Então, como que a gente faria essa barrinha de incerteza? Olhando aqui o manual do LaTeX, né, eu quero colocar incerteza apenas nesses dados aqui, correto? Se eu quisesse colocar em todas as minhas figuras, né, todos os elementos do meu gráfico, eu podia jogar aqui para cima, tá? Mas não é o caso, tá? No caso, eu quero adicionar só nessa. Então, a gente vai dar 2 comandos aqui. O primeiro comando que eu vou dar a barrinha de erro, e eu tenho que dar isso aqui, né, nessa primeira colchete, né, que está relacionado ao gráfico. Vou pedir para ele colocar barras de erro na direção X dos 2 lados, né? Então eu vou ter aqui, eu tenho que colocar quanto que é o valor de erro, né? Se eu não colocar, não vai funcionar. E vou colocar esse erro também fixado, né? Vou colocar que esse aqui é de 1%, né? Então esses 2 comandos, deixa eu dar Enter para ficar aqui mais bonitinho. Esses 2 comandos, né, vão adicionar aqui barras de erro de 1% na direção X, né? Então aqui, se eu quiser que ela seja na direção Y, basta trocar aqui esses 2 valores para Y, né? Esse aqui é o valor de 1%, né, mudando para 2%. A gente vai ter barras de erros maiores, né? Eu acredito que 1% seja razoável. E além disso, né, eu posso trocar aqui também, colocar, não sei se faz sentido para alguma placa, mas na engenharia não vai fazer sentido não. Eu posso colocar, por exemplo, a barra de erro só para um lado, né? E aí a gente vai usar aqui o lado positivo e negativo, né, plus e minus, para indicar aí qual lado que eu quero a barrinha de erro. Talvez para fabricação, né, tem alguma coisa aí de tolerância positiva, diferente da negativa, né? Talvez seja interessante. Perfeito? Bom, então essa aqui é um exemplo de um gráfico aí usando cor para adicionar uma terceira dimensão de informações aí no gráfico, né? O PGF Plots, ele também tem a opção de fazer gráficos 3D, tá?
Estou aqui com o PDF do manual do PGF Plots aberto, tá? Tem alguns exemplos, né, de gráficos, né, em 3 dimensões, né? Vou mostrar aqui algum para vocês, tá vendo? Esse gráfico aqui é um gráfico em 3 dimensões, né, usando a escala de cor, tá vendo? Então, na verdade, acabou sendo um gráfico de 4 dimensões, né? Então ele tem essa funcionalidade, né? Apesar de que, né, minha opinião pessoal e de alguns colegas, é que esse gráfico, né, em 3 dimensões, né, x, y, z, ele é difícil da gente analisar, né? Sempre que possível, né, o ideal é a gente representar, né, em gráficos de 2 dimensões, né? Como por exemplo aqui eu tenho informações, deixa eu aumentar aqui, informações de temperatura, tempo e radiação solar. Então tem aí 3 variáveis, né? Poderia fazer um gráfico 3D que não daria muita informação. Então usar 2 gráficos, né? Ou 2 eixos Y, né? É mais interessante aí para a gente representar dados na engenharia do que usar um gráfico, né, como essa da figura aqui do PGF Plots, né? Mas, né, ele tem essa funcionalidade. Pode ser que vocês se deparem aqui com uma aplicação onde isso seja necessário, né? Então, no manual do PGF tem como fazer isso, perfeito? Vamos encerrar então esse vídeo por aqui e vejo vocês aí então no próximo vídeo.